Havendo quórum regimental, dou por aberta esta primeira sessão extraordinária de hoje, dia 26 de maio de 2015, desejando uma boa noite e dando as boas-vindas a todos os que se fazem presentes nesta casa. O objetivo desta sessão é a apreciação em primeira votação de dois projetos em regimes de urgência, quais sejam: projeto de lei AJG 022 de 2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder reposição salarial ao funcionalismo público municipal e da outras providências, e projeto de lei AJG 023 de 2015, que dispõe sobre a isenção de taxas aos proprietários de edificações atingidas pelo tornado na cidade de Xanxerê e da outras providências. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura da matéria constante do expediente de hoje. Boa noite a todos e a todas. Pauta do dia 26 de maio de 2015. Sessão extraordinária. Expediente. Projeto de lei AJG 022/2015. Projeto de lei AJG 023/2015. Projetos em primeira votação. Projeto de lei AJG 022/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder reposição salarial ao funcionalismo público municipal e da outras providências. E o projeto de lei AJG 023/2015, que dispõe sobre a isenção de taxas aos proprietários de edificações atingidas pelo tornado na cidade de Xanxerê e da outras providências. Solicito a segunda secretária que faça a chamada dos vereadores. Senhores vereadores, boa noite. Sessão extraordinária do dia 26 de maio de 2015. Adenilson Biazus. Presente. Adriano De Martini. Presente. Sirlei Menegola. Presente. Fernando Calfas. Presente. Flávio Filapi. Presente. Ivone Cirino presente. João Paulo Menegatti. Justificou, não? José Alves de Quadra. Presente. Wilson Martins dos Santos. Presente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em primeira votação. Projeto de lei AJG 022/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder reposição salarial ao funcionalismo público municipal. Em discussão? Vereador Biazus. Boa noite a todos. Senhor presidente e demais colegas, eu gostaria de parabenizar o Poder Executivo, na pessoa do prefeito e também do vice-prefeito, que há pouco esteve aqui na casa pedindo o nosso apoio para nós votarmos esse projeto e o outro projeto que também trata de questões atreladas ao tornado, e ao mesmo tempo também parabenizo a presidência da casa por ter convocado esta sessão extraordinária que trata de um assunto importante, que é a reposição salarial dos servidores, que nós já estávamos cobrando há um certo tempo. Então, a reposição é um direito de todos, está consagrado na Constituição Federal, e espero que o Executivo, de hora em diante, faça um estudo, um planejamento muito adequado para que não só haja a reposição salarial, como também haja um aumento real, que há muito tempo os servidores estão cobrando e que não lhes é concedido. Então, eu acredito que, dessa forma, o Poder Executivo vai amenizar um pouco a situação em relação aos servidores. Acredito que houve uma impropriedade no parágrafo 1º do artigo 1º que não trata da questão dos secretários municipais. Embora possa-se entender que os secretários preenchem cargos de provimento em comissão, na verdade eles não são considerados tecnicamente como servidores públicos, e sim como agentes políticos. Então eu acho que, até proponho que a gente faça uma emenda no sentido de incluir expressamente a questão dos secretários municipais, porque senão daqui a pouco pode haver uma ilegalidade no ato de concessão da reposição também para esse segmento, porque é o único segmento que não há previsão expressa e, tecnicamente falando, a secretária municipal é tratado como agente político e não como servidor público, né, juridicamente falando. Então, acho que a gente deveria fazer uma emenda no sentido de constar expressamente os secretários municipais na redação do parágrafo 1º do artigo 1º. Seria isso. Obrigado. Vereador Adriano. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, comunidade e o público que nos acompanha.
Algumas considerações que gostaria de fazer a respeito do projeto. Primeira delas, considerando que em 2014 aprovamos nessa casa o plano de emissão voluntária incentivada, tendo em vista que a promessa ou o compromisso do Executivo era de se dar reposição salarial no ano de 2015 e ainda com ganhos reais, se possível for. No entanto, recebemos então o projeto dividido em 3 partes, né? 2,34 reposição no mês de maio, por isso da sessão, né? Acho que é importante esse momento para nós discutir, 3% em agosto e 3% em novembro. Então, os servidores irão receber 8,34 reposição do INPC em 3 parcelas, que deveria ser tudo em maio, mas vão receber em 3 parcelas, sem nada de correção. Em assembleia da categoria, a categoria recebeu a proposta com estranheza, né? Na última quarta-feira, mas discutiram e acabaram aceitando a proposta. Então, o sindicato aceitou a proposta, mas estranhou muito por ter sido fatiado mais uma vez, né? É claro que a arrecadação teve uma queda, né, nesse ano, a princípio, pelas informações que tivemos, mas é estranho também porque, segundo os estudos feitos pelo próprio Executivo, em novembro, quando forem passados os últimos 3%, a folha de pagamento voltará ao índice de 53%. Então, atingindo aí novamente o limite, né, e mais uma vez ficando, aí os servidores ficando à mercê da questão do ganho real ou de alguns reajustes importantes que deverão ter. Então, esse é o estudo que foi passado pelo Executivo, né, apenas para considerar alguns pontos que eu creio que sejam importantes. Somos favoráveis, vamos votar favoráveis a esse projeto, porque temos o compromisso e também os servidores estão esperando, através da Assembleia, e já foram comunicados todos os servidores que receberão na folha de pagamento relativo ao mês de maio, mas registrar o descontentamento que a categoria teve com a proposta e também o descontentamento que nós tivemos com a proposta do fatiamento em 3 parcelas do reajuste do INPC do período de 2014 e 2015. Então, apenas registrar isso, mas, de sobremaneira, somos favoráveis ao projeto porque entendemos que, apesar das dificuldades, a categoria deva receber já os 2,34 nesse na primeira folha de pagamento, que é agora o mês de maio. Jesus? Só para concluir, senhor presidente e demais colegas, considerando aquilo que o vereador Adriano falou, na verdade, nós vamos votar o projeto, mas ele falha num aspecto, que é a questão de que o Executivo não nos mandou o impacto que isso causará na folha de pagamento. Então, se com o relatório do impacto financeiro que causaria na folha, nós tivéssemos o dado de quanto isso acrescentaria no percentual, de repente, esses 8,34% que estão sendo concedidos de forma fatiada poderiam ser concedidos numa parcela só. Porque como os servidores vão receber de forma fatiada, nesses meses em que eles estão recebendo apenas parcialmente, eles vão deixar de ganhar. Então, eles vão ter uma perda real em razão desse fatiamento. E, ao mesmo tempo, nós não temos essa relação, esse relatório de impacto financeiro que esse novo percentual vai causar na folha de pagamento. E a lei de responsabilidade fiscal é clara no sentido de que toda a despesa de caráter continuado que for criada, ela deve ser precedida de demonstração da origem dos recursos e também da questão do impacto que isso causará na folha. Mas, independentemente disso, considerando a urgência que a matéria requer, nós votaremos, mas esperamos que, de hora em diante, o Poder Executivo nos encaminhe essas informações previamente para que a gente possa formular um juízo de valor mais adequado em relação à questão. Mas, de qualquer sorte, tenho o meu voto favorável. Só para contribuir também com o debate, em conversa com a administração, hoje o comprometimento da folha já está em 51%. Então, o que preocupa é essa queda de arrecadação, que não foi só a nível de Xanxerê, mas a nível de Estado. Nos primeiros 3 meses passou de 30% a redução, e essa queda reflete diretamente no repasse do valor que o município vem recebendo. Ao passo que a despesa fixa do município ela não oscila, pelo contrário, ela oscila para cima, né? Sempre aumentando.
Então, é uma dificuldade, de fato, que nos causa certa preocupação. E tudo isso é fruto de uma política econômica que vem gerando transtornos, não apenas em Xanxerê, mas a nível nacional. Então, essa crise que enfrentamos, esse corte agora, que tivemos também aí no orçamento aí de vários setores da economia, certamente vai refletir, o que vai ocasionar aí, eventualmente, uma redução na perspectiva de crescimento econômico dos municípios, em especial de Xanxerê. A gente sabe que várias empresas dependem de venda custeadas aí pelo BNDES, pelo BRDE, e esses investimentos, né, quem trabalha com comércio já está sentindo na pele. Então, é um alerta aí para que o que tem pela frente aí pode ser um pouquinho penoso, principalmente aí para quem está ligado diretamente à administração pública, como é o caso dos servidores. Então, fica essa nossa preocupação e a nossa solidariedade aos servidores que não tem nada a ver com isso, né? Estão trabalhando, pelo contrário, eles estão abdicando de parte de seu direito, né? Através dessa concessão, mas foi a forma que a administração encontrou de fazer esse repasse. Então, era isso que eu tinha para falar. Tem mais algum colega? Em votação? Em votação, a emenda. Então, que adiciona o parágrafo 1º, os secretários municipais. Em votação? Votos contrários? Aprovado a emenda, então, por unanimidade. Em votação, o projeto, com a emenda. Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura. Projeto de Lei AJG 023/2015, que dispõe sobre a isenção de taxas aos proprietários de edificações atingidas pelo tornado na cidade de Xanxerê e da outras providências. Em discussão? Vereador Pezus. Senhor presidente e demais colegas, gostaria também de parabenizar o Poder Executivo por ter encaminhado esse projeto, que trata de uma matéria importante que, sem dúvida nenhuma, irá ajudar as famílias atingidas pelo tornado. E apenas para realçar, acabei fazendo uma indicação com o vereador Té, aprovada à unanimidade por esta casa, no sentido justamente de que o poder público concedesse essas isenções. Então, queremos agradecer ao Poder Executivo por ter atendido a nossa indicação e também, vereador Calfas, lamentar que ela não tenha sido estendida à questão dos impostos. Eu acho que, além das taxas que todas estão aqui previstas, a isenção, nós teríamos que estender essa isenção também aos impostos, porque nesse momento, nesse ano de tamanha dificuldade que essas pessoas vão enfrentar, eu acho que o município poderia dispor dos impostos também. Não haveria problema de renúncia de receita, as taxas, com relação às taxas, é tranquilo, porque não se aplica o princípio da renúncia de receita. Mas em relação aos impostos, se poderia questionar isso, mas há o parâmetro legal, em outras situações já houve esse tipo de isenção e, sem sombra de dúvida, juridicamente ela pode ser concedida. Então, fica o alerta e fica o pedido para que o Poder Executivo também encaminhe a isenção em relação aos impostos. E apenas para constar, fui lembrado há pouco tempo pela Iraci, com toda a justeza, eu acho que aquelas pessoas, aquelas famílias que já pagaram essas taxas, elas devem ser ressarcidas. Porque seria injusto e até ofenderia o princípio da isonomia se de hora em diante houvesse a isenção e, por outro lado, algumas famílias já tenham realizado o pagamento. Então, se nós vamos isentar para alguns, nós temos que aplicar o mesmo princípio, o mesmo procedimento em relação aos demais. Então, eu acho que nós poderíamos fazer uma emenda ao artigo 1º, e ao invés de existir apenas o parágrafo único, nós colocaríamos o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. E no parágrafo 2º, nós poderíamos constar que, se porventura alguma família já atingida pelo tornado efetuou o recolhimento de taxas em relação a essas hipóteses elencadas no artigo 1º, elas devem ser ressarcidas pelo poder público. Oi? Ou empresas, exato. Pessoas físicas ou jurídicas, bem lembrado pelo vereador Flávio Filap. Então, eu acho que nós deveríamos incluir
essa possibilidade também de ressarcimento em relação àquelas pessoas físicas e jurídicas que, porventura, já tenham realizado o pagamento das taxas especificadas nas letras A até a letra G. E não sendo possível o ressarcimento, que haja uma compensação. Uma compensação, tributos, exatamente. Né? Então, eu posso até reformular a redação e em seguida eu passo para os colegas se todos concordarem. Vereador Adriano? Senhor presidente, senhores vereadores, não vou aqui ser repetitivo, o Biazu já tem explanado sobre o assunto, mas apenas tratar sobre o artigo 3º, a questão do prazo, né? O limite 31 de dezembro de 2015 para apresentar o requerimento para receber a isenção que está sendo sugerida. Aí aqui eu abro para discussão, na minha avaliação eu não sei qual que é o critério que foi adotado até 31 de dezembro, se é o caso do final do exercício, porque o que me preocupa é que a pouco algumas pessoas de repente não vão conseguir até lá, a gente não sabe, né, se vão conseguir fazer até lá, protocolar o requerimento ou poder encaminhar alguma questão da consulta prévia, alguma coisa nesse sentido, se a gente poderia estender essa questão do prazo, né, porque é uma preocupação, a gente sabe, pode demorar 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano. Né? Então, que aqui não se exige a construção, né? Porque é isso que me preocupa, sabe? Porque daqui a pouco, como é que a pessoa vai fazer um projeto, agora até dezembro, talvez não tenha nem noção do que vai fazer, talvez não consiga acessar crédito, talvez não consiga ter o benefício que vai vir. Então, essa é a preocupação. Para suprimir o artigo 3º, só suprimir. O que nós já ouvimos lá, inclusive da própria administração, foi de que as pessoas que não tiverem condições de arcar com a questão de projetos, a própria engenharia da prefeitura já estaria disponível para dar o suporte. Então, eu acho que o tempo se delimita enquanto persistir. Isso. Enquanto persistir a demanda, enquanto essas famílias tiverem necessidade de regularizar suas casas... A supressão do artigo 3º... Já resolve tudo, já resolveria, né? Pode ser daqui a 1, 2, 3, daqui a 6 anos que Perfeito. a pessoa vai resolver demolir a sua casa, a condição causa tornado abril de 2015, ela continua existindo, né? Que Essa é a sugestão. A documentação necessária vai ser a apresentação dos laudos. Então, se não tiver lá o registro de que foi atingido, não vai ter acesso também, né? Vereador Calfas. Senhor presidente, senhores vereadores, sem dúvida, é um projeto importante, mas é um projeto, vereador Biazus, tímido. É um projeto que atende, sem dúvida, uma parcela dos atingidos, uma parcela pequena, vereador Ivone, porque só quem vai requerer um alvará de demolição? Quem perdeu casa. 78 famílias. Quantas casas foram atingidas pelo tornado? 1.600, aproximadamente. Um pouco mais, um pouco menos. Então, eu volto a defender aqui a indicação que essa casa já aprovou por unanimidade a necessidade, e nos cabe dizer isso, da isenção, um estudo do IPTU, né? Um estudo conforme o relatório da Defesa Civil, né? Conforme o prejuízo que cada família teve, aí sim é uma ajuda concreta. Quanto custa uma taxa hoje, vereador Té, de demolição? Vereadora Shirley, saberia? Alguém saberia? R$100, R$200? Claro. Então, vereadora líder do governo, leve esse nosso apelo à administração no sentido de se ainda não está sendo feito, mas que estude a possibilidade, né, de num futuro próximo aí, não precisa ser agora, num ano difícil como é esse, mas quem sabe para 2016, né, lá no mês de fevereiro, quando inicia o novo pagamento do IPTU, que possa vir esse projeto para casa para beneficiar e efetivamente amenizar um pouco do prejuízo das famílias. Mas, no mais, evidentemente que somos favoráveis, sem dúvida, a esse projeto. Vereador Flap? Até porque, o vereador Calfas, veja bem, são 78 casas que foram completamente destruídas. Lá no IPTU, elas estão pagando pela casa e pelo terreno.
muito mais pela casa, pela edificação, do que pelo próprio terreno. Então, se elas continuarem pagando o mesmo valor do IPTU, elas estão pagando por algo que elas não têm mais. Falou completamente ilícito. Exatamente. Outra coisa, são mais 270 famílias que têm parcialmente destruído, que muitas dessas as pessoas não podem continuar morando dentro de casa. Essas pessoas também não têm mais aquela casa que elas tinham antes. Então, também, elas estão pagando por algo que elas não têm mais. Então, essa questão do IPTU, principalmente para essas 268 famílias que foram parcialmente atingidas, mas que na maioria dessas casas são inabitáveis, que foi até a pergunta que eu fiz aqui naquele dia para o Perim, e mais as 78 que foram completamente destruídas, as pessoas estão pagando por algo que elas não têm mais. Então, eu acho que assim, a questão do IPTU, principalmente para essas 300 e poucas famílias, é obrigação da prefeitura isentá-las. Ou então, refazer um carnê. Olha, vão pagar então agora só sobre o terreno e não mais sobre edificação. Então, acho que esse é uma coisa importante e por isso que eu acho que a administração deve rever isso, dona Cirlei. E a outra coisa é em relação às empresas, que nós também aprovamos aqui para que fosse rediscutido, a prefeitura estudasse sobre as empresas. São 38 empresas atingidas. Se são 38 empresas atingidas, que a prefeitura, do que cabe dos seus impostos, que é o ISS, que rediscuta ou reavalie ou faça um levantamento de quanto que essas empresas recolhem e possa fazer de uma forma diferente a cobrança. Se não é isentá-las, mas que pelo menos prorrogue o prazo para o recolhimento desse imposto, como foi feito em relação ao imposto de renda. O governo federal, pelo menos, adiou o recolhimento do imposto de renda. Então, eu acho que isso é coisa que não precisa muito. São só 38 empresas, é fácil hoje, tudo informatizado, de levantar quanto que essas empresas recolhem, quanto que deixaram de recolher, quanto elas gastaram, é só comparar, fazer um cruzamento com o laudo da Defesa Civil, já sabe quanto de prejuízo essas empresas tiveram. Então, isso aí não é uma coisa que demora tanto tempo. Então, eu acho que precisa agilidade nesse aspecto. Também gostaria de contribuir com a discussão. Me somo já aos que me antecederam. E referente às empresas, não apenas a questão dos impostos municipais, mas poderia ser aberto aí uma possibilidade excepcional do PADEX. Já nós temos PADEX para reforma, para ampliação. De repente, aí um PADEX extraordinário para a questão da reconstrução. Porque nós tivemos várias empresas que foram atingidas e o prejuízo não foi apenas material. Se a empresa ficou um tempo sem trabalhar, ela também vai ter o lucro cessante, ela vai ter os salários que ela teve que pagar, ela vai ter todos os seus gastos, custos fixos e variáveis correndo. Né? De repente, uma alternativa dessa aí para um PADEX extraordinário para essa questão da reconstrução fosse uma alternativa interessante. Outra questão... Inclusive, vereador, só para fazendo parênteses, no levantamento que a Defesa Civil fez, que o prejuízo ultrapassa 100 milhões de reais, né, como que eles chegaram a esse cálculo de 100 milhões de reais? 45 milhões de reais não foi prejuízo direto lá, que derrubou casa, barragão, etc. Diretos. É aquilo que as empresas deixaram de arrecadar. Elas deixaram de faturar, elas deixaram de trabalhar. Então, há um impacto significativo. E isso não é nós que estamos dizendo. É a Defesa Civil que disse. 45 milhões dos 105 milhões que a eles chegaram são impacto diretamente dessas 38 empresas que deixaram de produzir. Eles incluem esse cálculo. Ora, por que a Defesa Civil inclui nesse cálculo 45 milhões? Porque foi o que deixaram de faturar essas empresas. Então, a prefeitura, baseado nisso, ela tem algo sustentável para ela tomar alguma atitude a nível municipal que ela possa fazer isso, baseado nessa prova para a Defesa Civil. Perfeito. Outra discussão que eu gostaria de tratar é a questão da isenção para reconstrução. Eventualmente, algumas empresas não vão poder ser edificadas no mesmo projeto que havia antes. E eu já tive pessoas que me procuraram hoje que estiveram na engenharia, dizendo que por conta da mudança do projeto seria uma construção nova, então não teria direito a essa isenção. Você já foi vítima do tornado e a reconstrução, pelo que temos aqui
na redação do artigo, é alvará de habite para uma nova construção, licença para construir que não seja delimitada ao projeto antigo. Se tiver que fazer alguma readequação por força de exigência legal, nós temos agora uma série de exigências na questão de acessibilidade e tudo mais, eventualmente não vai se adaptar num critério novo. Então, que no momento em que for aplicado a legislação, que não seja restritivo, né, a concessão da isenção mediante a construção do projeto antigo, que seja do projeto atualizado com as necessidades e com as observações que a lei atual exige, né? Então, em discussão, em votação, a emenda proposta pelo vereador Biasus, gostaria de... Então, só para que todos os colegas saibam exatamente o teor da respectiva emenda, então o parágrafo único passaria a ser parágrafo primeiro. Tá? E nós acrescentaríamos, então, o parágrafo segundo com a seguinte redação. Se porventura já tenha havido o pagamento de taxas, ou, aliás, se porventura já tenha havido o pagamento das taxas referidas neste artigo, vírgula, o poder público deverá ressarcir o respectivo valor na forma estabelecida em decreto municipal. Aí deixamos para que o executivo baixe um decreto regulamentando esta lei e defina a forma como vai ocorrer esse ressarcimento. E no próprio decreto, que é regulamentatório, ele pode também prever eventual compensação, enfim. Aí a forma como vai ocorrer, de fato, o ressarcimento, aí fica subentendido, porque o artigo fala dos proprietários de edificações. Então, é um termo genérico que engloba pessoas físicas e também jurídicas. Então, não sei se ficou claro para todos os colegas. Então, seria isso. Em votação, a presente emenda aditiva. Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Agora, em votação, a emenda supressiva do vereador Adrianinho, que seria a supressão do artigo 3º. Então, o artigo 4º passaria a ser o artigo 3º. Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Em votação, o projeto com as emendas aprovadas. Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Não tendo esgotado o assunto da presente pauta, encerro a presente sessão extraordinária e marco a próxima para daqui 3 minutos neste mesmo local.